Olá pessoal, meu nome é Adriele Ribeiro e hoje nós vamos falar de dificuldades. Eu sei que essa não é uma palavrinha que agrade, né, as pessoas de modo geral, ninguém quer falar de dificuldade, mas eu queria comentar a respeito com vocês das 5 dificuldades que mais aparecem entre os candidatos à certificação PMP. E por que eu resolvi fazer isso, gente? Nos últimos meses eu tive a oportunidade de entrar em contato com centenas de PMPs ao redor do Brasil. Foram centenas mesmo, né? Eu fiz um total de 5 webinários gratuitos falando de temas diversos ligados à certificação PMP, e até repetir esses webinários, então foi um total de 8 eventos, se não me engano. Cada um deles tinha sempre mais de 100 inscritos, nem sempre todos os 100 compareciam, mas o fato é que pelo menos umas 500 pessoas, umas 400, 500 pessoas devem ter passado por esses webinários que a gente fez. E eu fui percebendo, naturalmente, eu falava sobre assuntos técnicos, falei sobre qualidade, falei sobre tempo, falei sobre processo do controle integrado de mudanças, mas ao finalzinho dos eventos, as pessoas sempre falavam das suas dificuldades. E eu no quinto e último evento, do quinto e último tema, né, porque alguns temas foram repetidos, eu propus às pessoas que respondessem qual era a sua maior dificuldade. Separei em 5 categorias. O objetivo de ter gravado esse vídeo é que eu queria comentar, quer dizer, citar essas 5 categorias, gostaria também de comentar cada uma delas, dizer o que eu acho, dizer como é que você pode resolvê-las. Acho que esse é um grande objetivo desse vídeo, mas não é o maior. O maior objetivo é fazer com que você comente abaixo desse vídeo, nos dizendo qual é a sua maior dificuldade, porque eu quero te ajudar, né? Vamos fazer dessa página específica aqui um ambiente de discussão acerca disso, para a gente ver, né, o que a gente pode fazer para ajudar cada um de vocês que está assistindo a esse vídeo aqui. Tá bom? Vamos combinar assim, então, eu vou dar esse lembrete ao final novamente. Mas falando dessas 5 dificuldades, né? Quais são elas, gente? Eu não vou citar todas, eu vou falando cada uma delas e já vou comentando a respeito. Eu estou até com elas aqui na minha frente, só para que eu não esqueça. Então, se eu der uma olhadinha para o lado, eu estou realmente com uma pequena cola aqui, tá bom, gente? Então, uma parte da população que respondeu a esse questionamento disse que a sua maior dificuldade é o fato do assunto ser muito difícil. Então, existem sim pessoas que têm grande dificuldade, né, com o conteúdo ligado ao exame PMP. E eu não acho que o conteúdo, de modo geral, seja difícil, tá? Essa dificuldade talvez eu diria até que seja uma das menores. Porque o exame ele tem, de fato, questões muito complicadas. Isso, eu imagino o seguinte, as questões mais difíceis do exame PMP provavelmente são mais difíceis do que qualquer prova que você já fez na vida. Tá? Ou pelo menos são compatíveis com a mais difícil que você já fez na vida. Agora, é bom a gente lembrar que dentro das 200 questões existem questões muito fáceis também. Existem questões que são respondidas com 5 segundos, se você tem um domínio mínimo do conteúdo. Mas as pessoas falam de algumas áreas-chave, falam de aquisições, falam de riscos, falam de valor agregado, falam das questões relacionadas a cálculo. Agora, o que eu acho, gente, é que basicamente o que você tem que fazer é se treinar nas áreas que você acha mais difícil. Então, se você tem dificuldade de aquisição, estude mais aquisição. Tem dificuldade com cálculo, tente entender o que é esse problema e tente eliminar. A regra básica do estudo do PMP é sempre essa, gente. Entende a dificuldade e elimina a dificuldade. Você não pode correr da dificuldade. Se você correr, ela vai te pegar na prova. Você vai conseguir escapar dela durante a preparação para o exame, mas as questões que todo mundo sabe que são um pouquinho mais complicadinhas, elas acabam caindo. Realmente então é importante que você trabalhe em cima disso, tá? Então não quero dizer que é desprezível, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Existem questões fáceis, existem difíceis. Eu até gravei um podcast a respeito disso. O que é difícil para você não necessariamente é difícil para outra pessoa, né? Então você tem que entender qual que é a sua dificuldade e eliminar, ser um caçador das suas próprias fraquezas. Eu gosto muito dessa frase também que eu cunhei, tá? Essa então é a dificuldade de número 1. A dificuldade número 2 que foi colocada. Os livros, né, preparatórios, incluindo aí o PMBOK, são muito chatos, são muito enfadonhos. E aí, gente, o primeiro passo é que eu tenho que concordar com essa afirmativa, né? Os livros realmente não são, de modo geral, não são muito agradáveis para se estudar mesmo.
O PMBOK, inclusive, talvez é o mais árido, né? O mais, de mais difícil de gestão seja o próprio PMBOK, mas isso é compreensível, né, gente? O PMBOK não foi escrito para ser um livro didático. Então, estudar só pelo PMBOK é muito complicado, primeiro porque ele realmente não tem todo o conteúdo que cai na prova, então existe uma pequena parte do conteúdo, não é tão grande assim, mas uma pequena parte que está fora do PMBOK, e ainda assim, aquela parte que está dentro do PMBOK e está na prova, ela não é explicada da melhor maneira, né? Agora, maneira de resolver isso. Existem livros preparatórios, né? Então, isso é um ponto interessante, né? Tem alguns livros que são já consagrados. O livro da Rita Mulcahy, que é até falecida já, é certamente o mais conhecido e o mais aderente à prova. O livro da Kim Heldman, que é um pouco menos aderente, talvez, não quero dizer que não seja, mas as questões dos simulados do livro da Rita, por exemplo, são mais próximas das mais difíceis da prova. Agora, o livro da Kim tem um aspecto que ele é, de fato, mais didático, tá? Tem também, aí eu não quero ficar puxando a sardinha para o meu lado, mas eu tenho que citar, né? Fica atento, a gente tem muito material gratuito, a gente tem podcast, a gente tem vídeo gratuito, a gente tem também o nosso curso que é pago, mas apresenta uma relação custo-benefício bem interessante em relação aos outros cursos preparatórios que existem por aí. Como eu disse, eu não quero fazer disso aqui um comercial, mas estou só apresentando, né, essas possibilidades aí para vocês. Então, também acho que realmente é chato mesmo, gente. Quer dizer, alguns são, mas você precisa de procurar alternativas e procurar entender também que nem tudo na vida é um romance, né? É um livro da Agatha Christie ou do Crepúsculo, aí cada um tem o seu gosto literário. Eventualmente a gente tem que ler coisas que não são das mais agradáveis para poder atingir um objetivo. E tem uma outra coisa, à medida que o tempo passa, as coisas vão fazendo mais sentido e vão ficando mais legais. Eu já não acho essa literatura complicada, chata, eu sempre fico ansioso pela nova versão do PMBOK, porque eu tenho uma clareza muito grande em relação àquilo que acontece ali dentro, tá? Tudo fica mais fácil quando você tem essa compreensão. Terceiro tópico, tá? As pessoas acham o conteúdo muito extenso. E eu também concordo, mas concordo em partes. Primeiro eu vou falar por que eu concordo, porque de fato ele tem um grau de extensão que é grande, não dá para você estudar numa sentada. Mas por que eu discordo que talvez essa não seja uma dificuldade tão grande assim? Porque tem gente que faz prova relacionada a conteúdos muito maiores que isso, né, do que o que está no PMBOK. Se você tem algum parente ou algum amigo que já fez um concurso público mais disputado ou que está fazendo, você já deve ter percebido que ele tem uma gama enorme de coisas para estudar e ele consegue estudar, né? O segredo para isso, gente, é escalonar esse conteúdo num tempo que seja razoável, né? E também revisar o conteúdo. Não tem jeito. Na época de colégio, a gente está muito mal acostumado com o nosso sistema educacional. Na época de colégio, você tinha a prova sobre um tópico de uma matéria, de um assunto. Então, o que todo mundo fazia? Ou 80%, 90% das pessoas faziam, iam lá, decoravam um assunto na véspera da prova e faziam a prova no dia seguinte. Não dá para fazer isso com o PMP. Você tem que fazer isso aos poucos, escalonar. É difícil falar em tempo. Eu tenho alunos que já fizeram num prazo relâmpago aí de 1 mês, mas de modo geral é 2, 3, 2 a 4 meses. É o período aí mais comum, né, de estudo para esses candidatos, tá? Então planeje os seus estudos e escalone no tempo, prevendo inclusive essa revisão, essa repetição que é muito importante. Quarta dificuldade, as pessoas dizem que não tem tempo para estudar. Eu estou citando 1, 2, 3, 4, mas isso não é em ordem de preferência não, tá, gente? Eu preferi não falar qual foi o resultado da votação, porque eu quero ouvir a opinião de vocês no final desse vídeo, tá? Então, mas a quarta foi não tem tempo para estudar. E aí, se você acha que se enquadra nessa categoria, eu queria que você se fizesse algumas perguntas antes de concordar. Antes de falar assim, eu também não tenho tempo para estudar, eu te pergunto o seguinte, você assiste televisão? Meia hora por dia, 1 hora por dia? Se você não assiste televisão, você fica mexendo na internet, você tem Facebook, você fica ali 15 minutos, meia hora, 1 hora por dia, já são 2 horas. Outra coisa, durante o seu fim de semana inteiro, será que não dá para extrair um pedacinho de tempo? Não precisa ser ele inteiro não, gente. Não precisa ser 8 horas sábado, 8 horas domingo, não precisa ser 16 horas. Mas será que não dá para você reservar 2, 3, 4 horas no sábado, mais 4 no domingo, num período que você sabe que ele é curto, não é tão longo assim? Pare e pense nisso. Será que o seu período de almoço ele é todo gasto mesmo? Às vezes tem gente, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas tem gente que tem 2 horas de almoço e às vezes gasta uma só e essa outra fica de bobeira, conversando fiado. Então, na hora que você chega à noite, será que não tem um tempo que dá para você reservar? De manhã, antes de ir para o trabalho?
pense nisso, tá? Eu acho que essa questão do tempo ela é muito relativa e eu acho que a gente tem tempo para tudo que a gente acha que é importante, tá? Mas se há uma dificuldade específica no seu caso, comente abaixo para a gente tentar dar uma solução. E por fim, o quinto e último tópico, as pessoas dizem, a quinta e última dificuldade, elas dizem que não tem disciplina para estudar. E aí, na verdade, uma coisa decorre da outra, né, gente? A disciplina é necessária, realmente. Por quê? A gente acabou de ver que o conteúdo ele é extenso. Se ele é extenso, eu tenho que estudar ao longo de um determinado tempo. E aí eu preciso de ter disciplina para estudar dentro desse período. Eu até acredito que algumas pessoas nasçam com uma disciplina maior do que outras, mas eu acho que isso não é desculpa, né? Mas também não adiantaria da minha parte simplesmente dizer para você se esforçar mais. Força de vontade, gente, é muito limitado. A força de vontade simplesmente colocada de uma forma abrangente e genérica assim. Então a minha sugestão muito objetiva, isso aí já estão sendo feitos até estudos relacionados a isso, a minha sugestão é que você crie uma rotina de estudos, né? Os estudos científicos sobre os quais eu falei agora tem a ver com hábitos humanos, né? Eu li recentemente um livro muito interessante chamado O Poder do Hábito, e ele dizia que basicamente quase tudo que a gente faz, né, na nossa vida é um negócio meio automatizado, a gente meio que sem perceber age igual um robô. A gente tem um ritual na hora que a gente acorda, tem um ritual durante o dia, um ritual na hora do almoço, um ritual quando chega do trabalho, um ritual pro fim de semana. E a gente entra nessa roda viva e nem se dá conta disso. Então, se você não inserir dentro dessa série de rituais que você tem aí, um ritual para estudar, é lógico que ele vai perder. É um descompasso muito grande, é uma covardia muito grande você tentar comparar a hora de estudo, que para muita gente é até uma hora chata, não é para todo mundo, com as outras tarefas que você tem ou com as outras atribuições que você tem no seu dia a dia. Então, crie uma rotina. E aí, rotina, gente, não é simplesmente falar assim, vou estudar todo dia. Eu vou estudar todo dia de noite. Isso não dá certo. Rotina, criar hábito é o seguinte, eu vou estudar segundas, terças e quintas das 20 às 23 horas. Ou então eu vou estudar segunda, terça e quarta das 20 às 22, sábado das 8 ao meio-dia e domingo das 9 à 1 da tarde. Né? Ou domingo das 3 da 9 a 12 da manhã, a 1 da tarde mesmo, ou então de 3 a 5 da tarde, né? Por exemplo. Quer dizer, não deixa o troço genérico, porque se ele ficar genérico, você não vai seguir. Não tem jeito, gente. Para poder passar, você tem que obter os conhecimentos necessários. Para ter esse conhecimento, você tem que estudar. E para estudar, você tem que ter alguma disciplina, tá? Então, esse é o meu comentário em relação a essa quinta dificuldade. Mas agora o que eu queria realmente era te ouvir, tá bom? Te ouvir não vai dar, porque você não vai falar, é um jeito de falar, mas te ler aqui abaixo, né? No final desse vídeo, você tem uma área para comentários. Diga aí o que está te afligindo em relação à preparação para a certificação PMP, se você se enquadra numa dessas 5 dificuldades aí, ou se tem alguma outra. É claro que o que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, né, gente? É só a minha percepção e às vezes, claro, alguém tem uma situação que foge, né, dessas possíveis soluções que eu dei. Então vamos bater um papo, né? Eu trabalho exclusivamente com isso hoje, só com preparação de candidatos da PMP e vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Um grande abraço. Continue nos acompanhando e a gente se vê logo logo. Até mais.